Autoajuda não é leitura. Parece um absurdo dizer isso, mas uma mera passada de vista e uma compreensão imediata de um texto extremamente simples, nem sei se daria para chamar de leitura propriamente dita. Porque se assim fosse, bastaria qualquer caminhoneiro sair por aí bradando aos quatro ventos que leu 180 livros no ano, uma vez que ele leu diversas placas durante todo o seu trajeto. Bom, eu não estou aqui simplesmente para falar contra os livros de autoajuda, uma vez que eu já fui um consumidor voraz desse nicho, porém, hoje eu tenho uma visão não tão favorável a esse tipo de leitura, uma vez que eu percebi que ele pode até ser considerado quase que como uma subleitura, uma vez que tem algumas características muito básicas que fazem com que esses livros sejam extremamente simples e quase que desnecessários. E esse vídeo aqui é um alerta para quem consome muito ou exclusivamente livros de autoajuda. Na verdade, você talvez esteja contando como mais um livro lido, assim como eu fiz, ou pior, você está parando para estudar livros de autoajuda. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto, estou aqui para falar contra os livros de autoajuda. Pelo amor de Deus, para de ler essas porcaria. A minha intenção é ser radical nesse vídeo, para você entender bem essa mensagem. Como eu já disse no começo do vídeo, eu já fui um leitor desse tipo de livro, poderia deixar aqui uma pilha dos livros que eu li e contei como os lidos, e no fim das contas eu descobri que não tem nada demais por trás desses livros de autoajuda, e muito pior, quem consome apenas esse tipo de conteúdo, e aqui é onde está meu principal alerta, quem consome apenas esse tipo de material está fadado a cometer alguns erros e a talvez se prejudicar. Então, bora comigo que a gente vai abordar alguns pontos aqui. O grande objetivo dos livros de autoajuda, eles, como o próprio nome já diz, é ajudar. E o que eu percebo é que uma grande maioria desses livros, e principalmente os mais vendidos, eles têm o seu principal sentido em mudança de mentalidade, ou talvez algumas técnicas para mudanças ou criação de hábitos. E partindo desse princípio, a gente começa com o problema principal que desencadeia todos os outros, que é essa tentativa de mudar a mentalidade com exemplos ou frases extremamente simples. Ou seja, não existe qualquer tipo de exercício mental profundo para, de fato, trabalhar a mente do leitor. O que existe são argumentos lógicos, extremamente simples, que faz com que, enquanto você está lendo ele, você só fique pensando assim, cara, que sacada genial, nossa, verdade, falou uma verdade, nossa, preciso grifar isso, preciso anotar aquilo. Ou, normalmente, são pensamentos positivos, que no fim das contas são frases que estão em um livro e que eu vou ter que, de certo modo, internalizar aquilo. Mas não é tão simples internalizar pensamentos escritos sem algum tipo de exercício profundo, que normalmente a gente encontra em livros de literatura e livros de filosofia. E aqui eu vou entrar no segundo ponto, o porquê dessa simplicidade. Toda essa simplicidade, ela vem de palestra. Então, normalmente, quem leu algum livro de algum youtuber, provavelmente quando você leu o livro dele, você ouve a voz do cara falando e você consegue ouvir na tua cabeça ele montando aquelas frases que estão no livro. E existe uma grande diferença entre o discurso dito e o discurso escrito. Bom, e onde é que eu estou querendo chegar com isso? Normalmente um debate ou uma exposição de argumentos completa, íntegra, ela só pode ser executada de forma escrita. Uma vez que é escrevendo que você consegue organizar a sua linha de pensamento, complementar ideias que ficaram para trás, é uma construção de raciocínio e de argumento que faz com que você se mantenha ocupado pensando naquilo e de fato internalizando aquilo. E um exemplo muito simples que eu vou dar aqui é fazendo um comparativo entre Os Segredos da Mente Milionária, tá aqui a prova, sim, eu li isso daqui, um livro de autoajuda falando sobre Os Segredos da Mente Milionária, de 174 páginas. Enquanto eu tenho um outro livro escrito por um filósofo
de aproximadamente de 540 páginas. Eu tenho um livro para falar sobre desejo sexual, de um filósofo. E eu tenho um livreto para falar sobre os segredos da mente milionária. Eu acho que com esse comparativo você consegue entender o que é argumento sólido, pesquisado, com referências, com raciocínio lógico extenso, robusto e uma mera chuva de frases que você acaba grifando o livro todo. Não vai aparecer aí porque eu grifei isso aqui, ó. Você acaba grifando o livro todo porque parece ser tudo muito interessante. Isso daqui não te prende, isso daqui de fato não muda o seu pensamento. Isso é só um objeto para que você compre e ao mesmo tempo para que você compre a propaganda dentro do objeto. Ah, Zé, mas não ajuda? Tem lá a sua parcela de ajuda, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então você consegue perceber que esse tipo de texto, ele é como se fosse uma transcrição de uma palestra. Então é, na verdade, praticamente um diálogo onde alguém está te expondo uma ideia e isso foi basicamente transcrito. E qual é o outro problema acarretado desse tipo de conteúdo bastante raso, bastante simples? Normalmente, quem consome esse tipo de material consome muito desse tipo de material. E aqui a gente entra numa problemática muito séria. Esse tipo de material, ele não te blinda para o próximo. Ou seja, enquanto esse livro aqui traz um arcabouço robusto de argumentos para que você mentalize, medite nele e internalize todo o seu conteúdo, quando você pegar um segundo livro, tanto que dê sequência ou que contradiga este aqui, você está, de certa forma, preparado para ou se defender ou compreender o que vem depois, perceber as diferenças e ir aparando as arestas. Esse conteúdo mais raso, ele não te dá isso. Ele só está te dando o que ele quer que você saiba. É como se fosse, ó, pega essas frases aqui, decore isso daqui, aplique essas técnicas aqui e beleza. Só que ele não te prepara para o próximo livro de autoajuda, que também não te introduz corretamente no tema, como também te passa novos exercícios, novas mentalidades, novas formas que não se complementam entre si. Então, o consumo, ou pior, o estudo desse tipo de material não faz o menor sentido, porque eles não se complementam, eles não estão aqui para te dar um arcabouço teórico, onde você pode fazer um exercício de rivalizar os conteúdos e extrair um resultado. Isso aqui é só aplicabilidade e mentalidade e frases bonitas que um livro vai contradizer o outro, ou exigir coisas em que o outro não exigiu. O que acontece? Você está fazendo um choque de ideias, ideias mal assimiladas, ideias extremamente simples que não tem nenhum arcabouço de segurança para você falar, não, esse próximo livro está errado. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que eu tenha lido nada uns 14 livros nesse sentido aqui. E eu concordei com todos. Você simplesmente concorda com todos. Você acha que todos são incríveis. E você só percebe o tanto que você está sendo feito de idiota, que a hora que você pega um livro simples, exemplo meu, de literatura, um Machado de Assis, o seu cérebro ferve. Você não consegue entender 2 páginas de Machado de Assis. Mas você já leu, sei lá, 15, 30 livros. De quê? Do Primo Rico, Gustavo Cerbasi, Mentalidade, Pai Rico, Pai Pobre, Mais Esperto que o Diabo, Mudança do Hábito, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Você já leu um monte de livro. Você não é um leitor. Você não está lendo. E por que eu digo que você não está lendo? É o mesmo exemplo que eu dei lá no início, a respeito das placas de trânsito. Esses livros aqui, muito simples, você passa a vista, você lê a palavra e você rende. Se você precisar pegar um livro denso, em que você demora 10 minutos para sair de uma página, você pegar um Foucault da vida, um Freud da vida para ler, você não entende absolutamente nada do que esses autores estão falando. E aí eu te pergunto,
você, leitor de 15, 20, 30 livros de autoajuda, como assim você leu 30 livros e você não consegue entender uma página do Freud? Um capítulo, um livro desse tamanho. Você não estava lendo. Você estava sendo exposto a comercial. Legenda de filme. Ler, simplesmente, bater o olho, entender a palavra, entender o que está te falando, é uma coisa. É a primeira etapa. Você só está decodificando os caracteres. E como a mensagem disso aqui é muito simplista, é claro que você entende. Na hora você entende. Mas quando você precisar ler um livro um pouquinho mais complexo, você não entende nada. Se você precisar ler Dom Quixote, você não entende Dom Quixote. Enquanto quem leu 7, 10 livros de literatura consegue pegar uma obra do Freud e entender o que ele está dizendo. Então, repito, isso aqui não é leitura propriamente dita. É ler. Como você lê uma placa de trânsito, como você lê a instrução da embalagem de miojo. Você já decorou a instrução da embalagem de miojo? Não. Provavelmente você sempre tem que ler lá. E o que me deixa mais revoltado com isso aqui é que você acha no YouTube. Você acha alguém no YouTube que pode te resumir esse livro aqui. Qualquer um que fizer um vídeo no YouTube resumindo, ó, o Segredo da Mente Milionária quer dizer isso aqui. Pai Rico, Pai Pobre quer dizer isso aqui. Já captou a ideia. Bom, e para ficar bem claro aqui o que eu estou dizendo, inclusive, esse daqui é um dos grandes livros que bastante gente cita ou já citou na época que eu seguia esse tipo de dica, eu vou ler alguns trechos de algumas obras para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Eu vou começar com esse livro aqui. Tem um trecho aqui que eu mesmo marquei, que está escrito assim: independentemente de quanto dinheiro você possua, comece a administrá-lo agora. Não deixe para amanhã. Mesmo que só tenha R$1, administre-o. Pegue 10 centavos e deposite num pote ou na conta da liberdade financeira. Prepare outros 10 centavos e deposite no pote da conta da diversão. Essa simples ação enviará ao universo uma mensagem dizendo que você está pronto para receber mais dinheiro. É claro que se puder administrar mais, vá em frente. Você tem uma mistura de esoterismo e administração. Uma administração básica bastante óbvia quando a gente para analisar. Isso aqui qualquer pai ensina. Filho, você está juntando teu dinheiro? E ninguém junta. Porque cada um sabe a situação que passa. Mas fica... Nossa, o cara tá grifado, cara. Tá grifado. Eu grifei isso aqui. Não dá pra ver, mas eu marquei. Porque quando eu li, falei, nossa, genial. Não, é muito simples. Aí, vamos lá. Dom Juan. Poesia. Chato pra caramba. Quase ninguém gosta. E a morte, que é monarca dos monarcas, tu, grande graco da mortalidade, que com tua lei agrária tudo abarca, reduzindo o magnata e o seu alarde a um lote de gramado, aonde as parcas virão semear seu grão, e há igualdade. Com o pobre que enfim tem sua terra, a morte é reformista e nunca erra. Se você conseguiu entender o que eu li, compara. Faz um simples comparativo entre quase a mesma quantidade de palavras. Aqui você tem uma ironia de uma reforma agrária entre o magnata e o pobre. Você tem o uso da figura mítica da morte, a sua justiça final, onde diz ali, e nunca erra. Mas os livros de autoajuda são o que há. Cara, você consegue ficar uma semana nessa estrofe. Você fica uma semana meditando nessa estrofe. Agora, um livro de autoajuda não te causa esse tipo de coisa. Mais um. Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Para pensar. Um versículo bíblico de 2 linhas tem mais conteúdo que um livro de autoajuda. Que está por ali, Os Segredos da Mente Milionária. E te avisando, adianta nada. A mesma coisa, Dom Juan. Uma estrofe. A morte vai zerar o jogo. Você está entendendo o nível de profundidade que não existe numa obra de autoajuda? É esse o comparativo que eu estou querendo fazer aqui para você perceber o que está acontecendo.
Não que seja desnecessário, mas uma vez que eu já estou estabilizado com esse tipo de leitura pujante, aí eu pego um livro desse, tal, deve ter alguma técnica aqui, talvez eu estou errando em alguma área aqui, livros de hábito, criação de hábito, formação de hábito, que é uma outra coisa problemática. E esses livros contam uma grande mentira, que é te dizer que você vai mudar a sua mentalidade a partir do momento que você mudar o seu comportamento. Não necessariamente isso vai acontecer. E é justamente por tentar mudar o comportamento antes de mudar a mentalidade, que a hora que o comportamento der uma falha, você não tem estrutura para suportar. Aí vai tomar antidepressivo. Mais um exemplo, só para a gente encerrar o vídeo. Esse aqui é dos Hábitos Atômicos. O 8º livro mais vendido na Amazon também. E tem uma citação que ela rendeu 14 mil destaques no Kindle. Que é o seguinte, abre aspas. As metas estão relacionadas aos resultados que deseja alcançar. Os sistemas se referem aos processos que levam a esse resultado. Fecha aspas. Pelo amor de Deus, cara. É sério que você teve que comprar um livro para ele te ensinar que para você fazer uma viagem, você tem que abastecer o carro, arrumar as malas. Não é isso? Eu quero chegar no resultado. Eu preciso cumprir as metas. Sério que você comprou um livro para ele te dizer isso e você destacou. Eu já fiz um vídeo aqui reclamando da questão dos destaques. Cara, é isso aqui que eu tô falando. É bizarro. Aí os sistemas se referem aos processos que levam a esse resultado. Cara, que encheção de linguiça, mano. Processos, sistemas, tudo palavra abstrata que te passa aquela coisa. Não, que isso aqui, ó, desenvolvimento, tal, que a gente vai se aprimorar conforme os processos aqui e tal, e cada sistema. Cara, pelo amor de Deus. Então, como eu já disse, a minha intenção com esse vídeo é ser radical, para que você tivesse entendido isso daqui. Mas assim, presta atenção. Eu li 2 frases. Óbvio, eu não fiquei procurando, eu não fui atrás, mas eu li 2 frases de livros de autoajuda que, em momento algum, eles te contam o óbvio. Você vai morrer. O anjo do capuz preto com a foice vai vir te levar. Mas um versículo bíblico e um livro de literatura fala sobre isso. Aí eu te pergunto, o que é mais denso? Onde é que está a densidade aqui? E eu não deixei de aproveitar alguns ensinamentos desses livros de autoajuda. Mas eu pude perceber que a maioria do que foi ensinado, do que eu li, na minha vida, no meu perfil de pessoa, não dá para aplicar. E aí tem gente tentando se encaixar dentro de um livro desse. E aí entra na pira. Por favor, pelo amor de Deus, leiam bons livros. Substituam livros de autoajuda por livros de literatura, livros de filosofia, livros de história, livros técnicos. Pega uma coleção, enquanto você tá aí lendo Pai Rico, Pai Pobre. Cara, pega uma coleção do Carl Jung, vai estudar psicanálise. Mas eu não sou psicólogo. Não, mas você tá lendo Hábitos Atômicos, a sutil arte de ligar o foda-se. Cara, vai ler, vai estudar um conteúdo robusto. E detalhe, esse tipo de livro aqui, livro de verdade, ele te obriga a estudar outros livros, a ler outros livros, para que você tenha 100% de compreensão do que está acontecendo. Livro de autoajuda não. É papum, comecei, falei, apresentei meu argumento, raramente apresenta um contra-argumento. O próprio autor falando, não, mas alguém, você pode perguntar, tá, mas o que você está falando é mentira por causa disso, disso, disso. E aí ela apresenta a defesa. Raramente você vai ver isso. É só mil maravilhas. Vai lá, tenta se encaixar nessa porcaria aí, você vai ver onde você vai chegar. Mais uma vez eu tô falando, eu tô fazendo esse vídeo aqui por experiência própria, já passei por isso. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Passa pra mim se você é um ávido consumidor de livros de autoajuda e quais deles você achou extremamente incrível. E se você entendeu o que eu disse aqui e já passou por esse ponto, eu quero que você deixe seu comentário aqui também e conte as suas decepções. Veja meus outros vídeos de análise aí. E se você só lê autoajuda, pega meus guias de leitura aí. Bora ler livro de verdade, pessoal. Eu vou nessa, fiquem todos com Deus. Fui!